Então, boa tarde a todos. É a segunda vez que eu venho aqui na USP. Sou muito bem recebido por todos, né? Então, queria agradecer a instituição, né? Esse trabalho que eu fiz, essa tese, né, se chama As Origens do Nacionalismo Alemão, segundo Isaiah Berlin, e meu orientador foi o professor Roger Campato, do Mackenzie. Então, na verdade, As Origens do Nacionalismo Alemão, esse trabalho ele é uma interpretação do filósofo inglês Isaiah Berlin sobre o pensamento do filósofo alemão Fichte. O mesmo Fichte foi discípulo de Kant, certo? Então, eu pretendo desenvolver um argumento em três partes. A primeira é a dominação cultural da França sobre as terras de língua alemã, a revolta romântica e os fundamentos do nacionalismo alemão através da educação proposta por Fichte em uma série de conferências denominadas de 14 discursos à nação alemã. Tá? Então é o seguinte, sendo bem breve, tem um recorte histórico, né, e tudo começa, na verdade, com a Guerra dos 30 Anos, que, segundo o historiador que nós estudamos, o Henry Kamen, ele tem um livro que fala só sobre a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que envolveu politicamente a Europa inteira, só que a maioria da parte bélica aconteceu em terras de línguas alemãs, certo? E depois que passou durante esses 30 anos, então vocês já imaginam o que aconteceu, né? Devastação material, física e moral. Tem vários autores que falam da desgraça dessa guerra dos 30 anos sobre essas terras de línguas alemãs, que até então não era Alemanha, por isso que eu estou falando terras de línguas alemãs. Mas eu peguei uma citação de um crítico literário e também estudioso da história da Prússia, Otto Maria Carpo, porque ele tem um trecho aqui que ele esclarece muito bem o que aconteceu durante esse período. Ele fala: nunca outro país foi submetido a tão cruel e sistemática devastação, sendo a população em certas regiões reduzidas à 10ª parte e sendo destruído todos os valores materiais e morais. Foi a maior catástrofe da história alemã, da qual sobrou um país paupérrimo, atrasado e politicamente dividido em inúmeros pequenos principados, governados no norte por mesquinhos régulos luteranos e no sul por relaxados prelados católicos, enquanto nos poucos estados maiores se estabeleceu o absolutismo à maneira francesa. Pois bem, indo adiante, depois dessa devastação, o Frederico, o regente da Prússia, ele resolve fazer o seguinte: ele resolve, para reconstruir aquela região, trazer funcionários, tanto no sentido de material para reconstruir a nação, e também filósofos franceses. Isso foi um grande problema até então para o povo alemão, porque foi a França que humilhou ela na guerra de maneira mais sistemática, certo? Então, esses filósofos franceses, não trouxe os filósofos em si, mas as ideias, né? A maioria eram filósofos iluministas. E dentre, vamos dizer assim, um dos mais conhecidos, pelo menos, que o Isaiah Berlin fala que teve muita influência aqui nesse período, foi o Voltaire, né? O que acontece? A partir disso, começa-se uma espécie de movimento religioso político dentro de terras de línguas alemãs, né? Tem um movimento religioso conhecido como os pietistas. Eles são derivados do luteranismo e eles começam aí de principado a principado e de vila em vila, não apenas pregando arrependimento, mas misturando, vamos dizer assim, a sua mensagem religiosa com uma mensagem política, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei uma citação aqui de como seria mais ou menos a mensagem deles. Assim, eles diziam assim:
Os franceses fúteis e ateus, que fiquem com seu mundo efêmero, seus ganhos materiais, sua busca da glória, do luxo e da ostentação. O que vale da filosofia de ateus e mundanos, que nada entendem da verdadeira natureza humana, dos verdadeiros propósitos dos homens, de sua vida interior, suas relações com sua alma, com seus irmãos e, acima de tudo, com Deus. Os homens alemães devem ser eles mesmos, em vez de imitarem estrangeiros, que não têm nenhuma ligação com suas próprias naturezas, memórias e modos de vida. Então, esse movimento, de certa forma, algumas sementes de nacionalismo presente aqui, ele começa a partir desse movimento religioso, mas também começa a atingir outras camadas, vamos dizer assim, da intelectualidade alemã. Tanto é que o próprio Otto Maria Carpo vai dizer que nesse período as universidades alemãs vão começar a abandonar o latim, que até então era a língua oficial da universidade, e vão adotar o alemão como língua de estudos, certo? Então, esses elementos é o que o Zaya Berlin ele vai chamar de, como pode dizer, ele vai chamar de movimento romântico. Ele vai chamar assim, ó, a minha tese é que o movimento romântico foi uma transformação tão gigantesca e radical, que depois dele nada foi o mesmo. Esses elementos ele vai atribuir a esse romantismo. Mas é importante a gente salientar uma coisa. Esse movimento ele também é chamado de contra-iluminismo, porque é justamente os alemães tentando ir contra as ideias dos iluministas franceses, certo? E esse movimento ele traz três características importantes. São três aspectos do romantismo alemão. A primeira é a noção de pertencimento. O que é a noção de pertencimento? Até então você tinha a igreja como uma instituição que unificava a Europa, né? Então você tinha as línguas, etc. Então, assim, a noção de pertencimento é o seguinte: não, eu sou alemão e você é francês, nós somos diferentes agora. Então, é uma noção, eu nasci aqui na minha terra, da mesma maneira como o próprio o Herder, que foi um dos grandes também filósofos desse período, que também saiu do movimento pietista, ele fala que é como se você plantar uma semente aqui na Alemanha e plantar na França, por mais que seja a mesma semente, ela vai ter formas diferentes e maneiras diferentes de reagir perante aquele solo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a noção de que os verdadeiros ideais são incompatíveis entre si. Ou seja, até então você tinha, sendo bem genérico, claro, uma ideia de que a verdade é uma só. Você pode ter aspectos diferentes dessa verdade. E se, por exemplo, se nós nunca acharmos a verdade, não, uma hora você acha, ela pode estar em algum livro sagrado, ela pode estar com algum sábio, com algum erudito, ou nós nunca poderemos chegar nela porque somos pecadores, ou não somos filósofos, enfim. Só que com esse movimento, essa ideia se desfaz. Não. Cada um pode ter sua própria verdade, certo? Porque cada povo olha de maneira diferente a realidade, por assim dizer. Tá? Então, no caso, seria que essa é a noção de que os verdadeiros ideais são compatíveis entre si. Então, o que acontece? A partir disso, Fichte, ele vai pegar esses elementos que surgem no romantismo alemão e ele vai escrever uma série de 14 conferências denominadas os Discursos das Nações Alemãs. E ele deu essas conferências, que essa é uma coisa irônica, justamente na segunda vez. Até aqui já tinha, entre esse período e Fichte, tinha passado 100 anos, tá? E os românticos começaram a fazer esse movimento contra o iluminismo francês. E depois de 100 anos, quando Fichte vai escrever, ou melhor, dar essas conferências, a França com Napoleão de novo
invade a Alemanha, né? Então o que acontece? Ele pensa o seguinte: eu vou fazer um sistema educacional, né? Eu vou treinar jovens no sentido para que eles possam ter uma mentalidade totalmente alemã, parte desse princípio, tá? Então, é, vamos lá. A primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: ele vai falar que existe a velha educação e a nova educação. O que é a velha educação? Era uma educação que tinha dois elementos. Primeiro, que o homem possui a natureza má e corruptível, né? Então, o homem é pecador, certo? E o segundo era você obrigar, ou pelo menos a educação ter um padrão de língua latina, né? Usar o latim como padrão para o ensino. Ele vai tirar tudo isso, né? Porque para ele, os alemães, eles são descendentes da raça teutônica, que foi a mesma raça que ele diz, da tribo teutônica, enfim, que ajudou a derrubar o Império Romano. E para ele, o latim, Roma, a Igreja Católica, seria o Império Romano vestido de cristianismo. Então ele fala assim de novo nos discursos: não, nós que somos antigos teutônicos temos que enfrentar esse Império Romano, né? Porque o Império Romano ainda existe. É essa a ideia. Então o que ele propõe na nova educação? Esses elementos românticos. Primeiro, a natureza do homem ela é moldável, ou seja, ela não é boa e nem má. Nós podemos, a partir do processo educacional, transformar um homem bom em um homem ruim. Não existe uma essência, né? Você se constrói. Os objetivos morais e políticos, eles não foram objetivamente dados, ou seja, você tinha aquelas coisas da moral, né? Os 10 mandamentos, todos esses dogmas. Então fala, não pode, porque se nós considerarmos isso como verdadeiro, você não pode ter várias verdades incompatíveis entre elas, né? Então, não. Cada povo criou sua verdade, é um produto da sua própria, enfim, da sua própria circunstância, é o que diz Fichte. E ele vai dizer que a verdadeira religião não é você fazer parte de um culto, de uma instituição. Para ele, a verdadeira religião é uma religião nacionalista, e é uma religião que liga os antepassados, os antigos teutônicos, com os alemães presentes naquele período. Tanto é que ele fala que o elo entre o verdadeiro espírito germânico, a verdadeira religião é o elo entre o verdadeiro espírito germânico e a continuidade desse mesmo espírito entre as eras que hão de vir. Tá? Então, o terceiro ponto, ele vai... terceiro não, desculpa. O segundo ponto, ele vai falar que agora nós precisamos criar a verdadeira raça alemã. Será que existe uma verdadeira raça alemã ou não? A ideia de você tentar construir uma nação, porque até então era terras e línguas alemãs, certo? Então, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, esta doença endêmica de toda a raça alemã, podemos chamar assim, não, desculpa, esta doença endêmica de toda a raça teutônica, podemos chamar assim, ataca a língua alemã e nossa pátria também. Até em nossos ouvidos o latim soa de uma forma distinguida, perante nossos olhos os hábitos romanos parecem nobres e tudo que é alemão é vulgar. Quando metade ou mais que a metade do nosso vocabulário não é alemão, e quando adotamos hábitos e vestes concupiscentes, então nós nos imaginamos distinguidos, né? Então, ele está falando que, basicamente, que quando a gente fala alemão, nem o próprio povo alemão gosta da nossa língua, né? O pessoal gosta mais de ouvir o latim, o francês. Então, nós temos que estruturar e, a partir disso, começa um processo de... A partir disso, não, já está ocorrendo um processo de... não é reforma, mas unificação da língua, colocar as bases, né? Sintaxe, etc, etc. Né? E por último, é a concepção de um Estado germânico, segundo Fichte.
Então, para ele, o Estado, sendo bem breve, ele vai dizer o seguinte: o Estado que introduzir a nova educação universal proposta por nós, desde o momento em que uma nova geração de jovens passar por esse sistema, não precisaria de exército particular, mas teria neles um exército tal como jamais existiu. Cada indivíduo exercitado completamente em toda a possibilidade de uso de sua força física, sua mente desenvolvida na percepção direta, estando sempre alerta e com domínio de si mesmo. Seu coração ama viver na comunidade de que é membro, e esse amor destrói todos os outros impulsos egoístas. Então, esse basicamente é o trabalho que eu desenvolvi, que é a ideia de as origens do nacionalismo alemão, e o Isaiah Berlin, como outros autores, considera o Fichte como pai do nacionalismo alemão por causa dessas bases elementares nacionalistas que ele quer colocar por meio da educação. Bom, é isso. Obrigado.